Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 18 de dezembro, hoje é segunda-feira. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a vivenciar esta experiência desta semana mais próxima do Santo Natal, esta semana mais profunda e preparatória, aonde, sobretudo, os prefácios 2 e 2a vão estar muito presentes na liturgia. Eles falam, amados irmãos e irmãs, de uma forma mais precisa da encarnação do Verbo de Deus, da encarnação de Jesus Cristo, Senhor nosso, como Filho de Deus na história. Então, esses prefácios nos dão a graça, amados irmãos e irmãs, de aprofundar ainda mais este santo mistério. O primeiro, então, fala sobre a dupla espera de Cristo. Se no primeiro momento, lá no prefácio do Advento 1, falava das duas vindas, agora falamos da dupla espera. Depois, os 2a, Maria, a nova Eva, falando então da Virgem Maria. Esses prefácios vão estar presentes então neste tempo mais preparatório do dia 16 ao dia 24 de dezembro. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos também com as antífonas do Ó nesse período. Então, lembrando, sobretudo eu te convido, amado irmão, amada irmã, no dia de ontem nós não tivemos a homilia separado como de costume. Te convido a visitar, sobretudo, a transmissão da missa no domingo e acompanhar, então, a homilia por lá. E na homilia ontem eu falava sobretudo, e retomo hoje, sobre as antífonas do Ó. Do dia 16 ao dia 24, nós vivemos essa preparação imediata para o grande mistério do Natal. E é como se nós vivêssemos uma Semana Santa. Sobretudo a partir do dia 17, do dia de ontem, a Igreja nos dá a oportunidade de refletir aquilo que é chamado como antífonas do Ó. O que são essas antífonas do Ó? São expressões que destacam, então, algumas expressões que são direcionadas ao Salvador, ao Filho de Deus. E olha então o que diz a antífona de ontem. Ó sabedoria que saístes da boca do Altíssimo e atingis até os confins de todo o universo, e com força e suavidade governais o mundo inteiro. Ó, vinde ensinar-nos o caminho da prudência. A antífona, ó sabedoria, é dirigida ao Filho, a palavra saída da boca do Pai.
Palavra que cria o universo, ela nos apresenta a origem de Jesus. A sabedoria de Deus penetrou no seio de uma mulher, do qual nasceu o pequenino que chora como todas as crianças. Essa foi a antífona de ontem, dia 17. A antífona do Ó, no dia de hoje, amados irmãos, diz assim: Ó Adonai. Adonai, no hebraico, significa Senhor. Ó Adonai, guia da casa de Israel, que aparecestes a Moisés na sarça ardente e lhe destes vossa lei sobre o Sinai. Vinde salvar-nos com um braço poderoso. A revelação do nome Adonai, Senhor, como guia da casa de Israel, significará para o povo eleito o memorial dos feitos divinos da libertação, desde a saída do Egito até a terra prometida. Maria concebeu um menino e permaneceu pura. Ela é santa, como a terra ao redor da sarça era santa. Então, amados irmãos e irmãs, nós percebemos sobretudo isto, esta antífona do Ó, que fala sobretudo então do nome Adonai, Senhor, o Deus da vida, guia da casa de Israel. Fala também da concepção da Virgem Maria, concepção pura, lembrando sobretudo a santa terra de Israel, ao redor da sarça ardente, aonde o Senhor diz: Moisés, Moshe, tire as sandálias, porque esta terra é santa, é um solo santo. Maria Santíssima é, sobretudo, este solo santo do Novo Testamento. Se lá na sarça ardente estava a presença do Altíssimo, agora na Virgem Maria está, de fato, presente o próprio Deus Altíssimo, encarnado, Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele nos dá a conhecer que o Deus de Israel é uma comunidade perfeita de amor. Pai, Filho e Espírito Santo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, como o Padre havia dito, nos insere ainda mais no mistério da encarnação do Verbo. Hoje nós ouvimos o relato de São Mateus. O trecho que ouvimos se dá logo após toda a genealogia que São Mateus descreve no início do seu Evangelho, do seu livro, falando das 14 gerações, dos períodos de Adão até Jesus Cristo, lembrando, sobretudo, dentro deste caminho, que Jesus é o novo Davi. 14 é o número que significa o nome Davi. Então, 14, 14, 14 significa Davi, Davi, Davi. Jesus é o Davi por excelência, ou seja, quem era Davi, o rei segundo o coração de Deus. Jesus é o Filho de Deus encarnado, o Rei do Universo, segundo o coração do Deus Altíssimo. Por isso é Davi por excelência, o Rei segundo o coração de Deus. Agora, sobretudo, São Mateus descreve esta experiência do acontecimento, marcando a vida de São José. São Lucas retrata a vida de Nossa Senhora, a visita do anjo Gabriel à Virgem Maria. São Mateus faz questão de trazer um pouco a ótica voltada para São José. Então, o que nós ouvimos? São Mateus fala sobre a origem de Jesus Cristo. Inicia dizendo que Maria, mãe de Jesus Cristo, a Virgem Maria, Nossa Senhora, estava prometida em casamento a um homem chamado José. E antes deles coabitarem, antes de viverem juntos, antes de viverem a vida marital, Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Qual foi a atitude de José? José era um homem justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Amados irmãos e irmãs, temos a tendência, sobretudo, de pensar nesse caso, de que São José, de certa forma, se revolta, ele fica revoltado com o que está acontecendo, mas queria bem a Virgem Maria, queria bem Nossa Senhora. Ele não queria denunciá-la, porque denunciá-la significaria que ela teria, de certa forma, sido infiel ao propósito e ela seria apedrejada na praça. Uma das leituras que nós podemos fazer desse episódio é: São José não se vê digno
ele não se vê capacitado ou não se viu convidado a participar desse grande mistério. Ele entende que Maria Santíssima foi escolhida, que ela seria a mãe do Salvador, porém ele não se vê digno, ele não se vê capacitado para esta função. Assim, de certa forma, ele deixa Maria, ele quer deixar Maria para que ela siga o propósito de Deus e, de certa forma, ele não atrapalhe. Mas olha o que diz a palavra. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Então, muitas vezes hoje nós vemos aquela imagem de São José dormindo. Então, vamos trazer essa imagem. Enquanto José dormia, o anjo visita ele em sonho e diz: José, filho de Davi, não temas, não tenhas medo de receber Maria como esposa. Olha, é praticamente o mesmo discurso que o anjo faz, o anjo Gabriel faz à Virgem Maria. Não temas, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Então, continue, José, o caminho que tinha se proposto. Tome Maria como esposa. Ela dará à luz um filho e lhe darás o nome de Jesus. E tu lhe darás o nome. Então José fica com o encargo de dar o nome ao Filho de Deus, Jesus. Pois ele vai salvar o seu povo. E Yeshua, Deus salva. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que estava escrito na profecia, pelo profeta Isaías. Maria, mãe de Jesus, concebeu virgem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa Deus está conosco. Não só significa, como Jesus é de fato Emanuel, Deus conosco, Deus mesmo que veio ao nosso encontro. Quando José acordou, ele fez conforme o anjo havia mandado e aceitou Maria como esposa. Então que também tenhamos, amados irmãos e irmãs, na nossa vivência, este coração disponível, esse coração capaz de acolher aquilo que Deus tem para cada um de nós. Que tenhamos prontidão, que tenhamos esta determinação de assumir o que Deus sonhou para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que a experiência de São José também nos ajude a viver a nossa experiência. Que os nossos sonhos sejam sonhos de Deus e que os sonhos de Deus também sejam os nossos sonhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.